Olá, amigos, cabeça de gasolina, bem-vindos ao Boteco Fórmula 1. Não, eu não aposentei o Sérgio, mas eu roubei só a entradinha dele. Eu vou te falar que o Boteco ia ser mais legal, hein? Eu acho que eu vou me aposentar. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Sérgio Silveni, este é o Boteco F1. A gente está num vídeo especial aqui hoje, porque a gente vai comentar momentos da carreira da Bia Figueiredo. Bia Figueiredo ou Ana Beatriz? Já vou começar com essa. Ah, já começa. Qual que foi já. a parada A com o nome? loucura, né? Então, eu sou Ana Beatriz Caselato Gomes Figueiredo. Então, já Nossa, é um tipo nome Dom bem Pedro. grande, exato. Quando eu comecei a andar de kart, meu pai queria colocar Ana Beatriz Gomes de Figueiredo, porque o nome Gomes de Figueiredo é um sobrenome composto. E aí, né, o No, que tem uma foto aí com ele, fala, não, todo mundo chama de Bia e que Gomes de Figueiredo, é muita coisa. Então, coloca Bia Figueiredo e depois de um tempão, eu andei no kart um tempo com Ana Beatriz Figueiredo e tal, e aí depois virou Bia Figueiredo mais pro final, assim, do kart. Segui carreira aqui no Brasil, fazendo Fórmula Renault, Bia Figueiredo, Fórmula 3 Sul-Americana, Bia Figueiredo. E já nessa época eu era mentorada, agenciada pelo André Ribeiro, que é um ex-piloto de Fórmula Indy, o Augusto Cesário, que era dono de equipe de Fórmula 3. E quando as portas se abriram para mim para fazer Indy Lights nos Estados Unidos, o André falou, Bia, a gente não vai poder ir com Bia Figueiredo, porque se não conseguiu falar Ribeiro, que era Ribeiro, imagina Figueiredo, né? Vamos só por Ana Beatriz, porque é seu nome, Ana Beatriz, não sei o quê, e assim, eu tinha uma grande confiança no André, né? Uma das coisas que eu discordo dele, porque, né, eu aprendi a falar Irlindike, né? Lá na Índia a gente tem uns nomes loucos também que você aprende, o McLaughlin, né? Eu acho que o americano ia aprender a falar de uma forma, eu ia americanizar, né? Falar Figueiredo, eles conseguem falar desse jeito. E eu acabei mudando para Ana Beatriz, só que no Brasil nunca tiraram Bia Figueiredo. Então a imprensa brasileira sempre manteve Bia Figueiredo, e aí começava uma confusão. Alguns, até jornalistas desinformados, mas quem... Ah, tô falando com a Bia, mas quem é Ana Beatriz? Sou eu mesma, sabe? É outra piloto? Não é? E até quando eu voltei a correr depois de IMSA, em 2019, nos Estados Unidos, eu voltei com Bia Figueiredo e eu... Basicamente, nos e-mails, eu tinha que colocar Bia Figueiredo, entre parênteses, Ana Beatriz, para as pessoas conectarem. Então, meio caótico. Vixe, assim. mandou o AKA. Exatamente. Então, teve que fazer isso, foi uma confusão. Eu não teria feito, mas até pela confiança no André, etc. Eu acho que a ideia dele é que globalmente ficasse Ana Beatriz e aqui a imprensa brasileira, né, fazer Ana Beatriz. Mas acabou até virando engraçadinho, brincadeira entre os... O Hinchcliffe chamava o meu pai de Mr. Beatrice, né? Tipo... Ah, porque eu acho que é sobrenome. Senhor Beatriz, como se fosse sobrenome, mas ele sabia que não era, enfim. Então, histórias que tem aí nessa carreira. Ô, você mesmo, tô te vendo aí. Você não deixou o like, hein? Deixa o like aí. Muito obrigado. Agora você pode continuar assistindo. A gente tem algumas imagens aqui que eu separei para a gente conversar com a Bia sobre a carreira dela. A primeira é essa daqui, Bia. Assim, tem outros dois pilotos ali do teu lado que pouca gente conhece. Conta pra gente quem tá com vocês nessa foto aí. Bom, dispensa comentários aí o senhor Tony Kanaan e Rubens Barrichello. Você vê, eu acho que meu nariz cresceu um pouquinho mais nessa fase da adolescência, porque eu falo que é parecido do Tony, mas vocês podem ver que não é, né? Me chamam de irmã do Tony toda hora, pessoal. Eu tinha uns 15 anos, 16 anos nessa foto, eu tava no kart ainda. O Tony devia estar começando na Fórmula Indy, porque ele tava com Hollywood. Foi basicamente a primeira equipe, né? E o Rubinho tava na Ferrari. E esse rapaz aí, esse senhor que está entre nós é o Naylor Campos, mais conhecido no kart como No, que criou eu, o Rubinho e o Tony, né? Foi nosso preparador no kart, a gente tem algo assim em comum. O No da Araçá, muita gente que, né, correu de kart. Comenta aí, né, Sérgio, você já andou com o No, porque tem um monte de kartista aí que já conhece o No. Então, é interessante isso, porque ele é uma figura que nem todo mundo conhece, né? Assim, na imprensa, né? Mídia, assim. Mas assim, se você fez alguma
em algum momento parte do kart, profissional, etc., o Uno é extremamente conhecido. É que ficou muito marcado, eu acho, a questão do Senna com o Che, né? Isso, mas de uma forma nem tanto com o Rubens Stone e eu, mas o Uno é um símbolo, né? Um grande preparador de motor e de pilotos, porque ele, né, brigava comigo, o Tony, com o Rubinho, para se esforçar, para se dedicar, para aprender sobre a mecânica, etc. Então ele era um grande professor também, né? E tive, graças ao Uno, eu conheci o André Ribeiro e o Cesário. Então acho que o Uno é uma pessoa, uma figura, né, fundamental na minha carreira, porque ele que pôde, né, me colocar em contato, me dar a chance de ser muito vitoriosa no kart, obviamente isso ajudou, né, para que eu pudesse subir de categorias até chegar numa Fórmula Indy. Esse vídeo aqui é muito bacana, porque... Conta pra gente, Bia, o que está acontecendo aqui? É um momento histórico no automobilismo, acho que não só dos Estados Unidos, né? O que aconteceu aqui? Aí a minha primeira vitória na Firestone Indy Lights, né? Eu fui a primeira mulher a vencer na Indy Lights em 2008, em julho de 2008. Era para ter vencido em St. Pete esse ano, e o meu companheiro de equipe, eu brigando com ele, acho que faltando 3 voltas pro final, ele me tirou da corrida. Então eu estava engasgada. Essa vitória eu me adaptei muito bem ao Indy Lights, né? Aos ovais e fiz 8 ou 9 pódios esse ano na Indy Lights e consegui minha primeira vitória na temporada, a primeira, né, mulher. E essa vitória foi, acho que um mês depois da Danica Patrick ter vencido no Japão. Então eu fui a segunda mulher a vencer em grandes níveis do automobilismo mundial, né, depois da Danica, que venceu em Motegi na Fórmula Indy. Então, assim, um momento muito especial da minha carreira, da minha vida como piloto, e me deu também força para conseguir seguir, né, e chegar até a Fórmula Indy. Desde que eu vi esse vídeo, eu tô louco para te perguntar, você tem essa guitarra ainda? Tem, opa! Ela toca normal? Então, eu tenho um tio músico que testou ela, eu não sei tocar, mas ela tá em um lugar super especial de casa, também lá na Sam Schmidt, né, que as equipes costumam ficar com esses troféus, e hoje é a McLaren, a Sam Schmidt virou McLaren, então tá lá na McLaren provavelmente. E um momento muito incrível, especial da história do automobilismo, minha, né, como piloto e pessoal também, é um momento muito No bacana. momento que você sai do carro, você sai falando, ganhei a corrida. Mas, tipo, demora algum tempo para cair a ficha do que aconteceu, ou para você foi super tranquilo? Foi, não, na verdade, eu tava muito... A gente tinha treinado nessa pista de Nashville antes, eu tinha ido muito bem. É uma pista de concreto, ela não é fácil. E eu não consegui fazer a pole por milésimos, mas eu consegui... o filho do Aaron Leindijk passando, o Leindijk Jr. ali, ele correu esse ano comigo. O Rafa Matos estava presente também, que é um grande piloto. O Antonucci, que foi meu italiano, também foi meu companheiro, mas não se adaptou bem aos ovais, por exemplo. E... basicamente, quando deu a bandeirada, é aquele alívio, né, que deu certo. Eu super entendi o que estava acontecendo, estava esperando muito essa vitória, mas eu não pensava na questão de ser a primeira mulher no mundo, a coisa histórica, isso não passava. Estava tão focado no campeonato que era assim, a vencer essa corrida para subir no campeonato, lutar pelo título, ter a minha primeira vitória na temporada, como carreira. Foi muito legal que o André Ribeiro estava nessa corrida, junto com a Melissa, que é a esposa dele. Estava com o presidente da Firestone, que era uma patrocinadora minha na época. Então, um momento muito incrível da minha carreira. Também estava com pessoas especiais próximas. Então, eu estava... né, explodi, né? Muito feliz. Muita pressão nessa época, né, Sérgio? Você está crescendo, você precisa de resultado, então você se pressiona muito. Eu ia perguntar isso, quantos anos você tinha aqui? Eu tinha aí 22 anos. Provavelmente 22 anos eu tinha. 22 ou 23. Nossa, mas deve ser uma sensação... tão gostosa, uma corrida dessa. É muito incrível. Sensacional. E fica aí na história, né? Vamos para a próxima imagem? Olha, a imagem... Aí a repetição, né? Todo mundo 10 anos mais velho, talvez, 15 anos mais velho aí. Essa é uma corrida, é uma foto na São Paulo Indy 300, a corrida que aconteceu da Indy em São Paulo, de 2010 a 2013. Eu acho que esse ano é 2011 pelo meu boné. Não, 2012, porque tem aí o Rubinho correu só 2012 na Indy. Então ele estava presente na KV, então Tony e o Rubinho correram na KV aquele ano, foi o ano de estreia do Rubens na Indy, depois da Fórmula 1. E aí a gente repetiu essa foto, porque os 3 pilotos não estavam correndo na mesma categoria. É muito maluco andar com um carro de Indy na marginal?
É muito legal, eu brinco com meus amigos que eu sou uma das únicas pessoas, seres humanos, que passou de 300 na marginal. Acho eu, né? Só aqueles loucos de madrugada talvez tenham passado, mas sem tomar multa, eu sou um dos únicos seres humanos que conseguiu isso. Chegava a 320. Inclusive a gente vai ver um vídeo sobre isso aí. Passa para a próxima imagem. Aqui o desafio das estrelas, De né? kart. Você ganhou uma bateria. Eu achei engraçado que aqui, ó, você ganha, aí você, tipo, perde o controle do kart e roda. Foi de propósito? Não Foi era pra empolgação? rodar. Eu fiquei, né, brincando e realmente a traseira saiu. Ainda bem que não tinha ninguém ali, mas não foi muito, acho que, proposital, não. Aí fiz a brincadeira de capacete de kart, né, mais tranquila, né, uma prova muito festiva. E venceu o Rubinho, venceu o Tony. Eu ganhei a segunda bateria, mas na somatória de pontos, acho que fui eu, Rubinho, o Felipe Massa e o Lucas... Acho que foram 3 ou 4 pilotos que empataram. Só que o critério de desempate era a primeira corrida que o de Graça ganhou. Então ele foi campeão da edição daquele ano, mas eu empatei com ele no número de pontos também. E aí os mecânicos fizeram uma farra, super queridos, né? Eu sempre fui muito próxima dos mecânicos. Os mecas, né? Que são super queridos. Esse kart chegava a quanto de velocidade? Esse kart devia chegar um pouquinho mais de 100, imagino eu. Não chegar tão não era rápido. tão Não. rapidão, não. Era né? um X30, acho que era um motor X30 com partida elétrica. Então não é assim, um 125 fortíssimo, né? Mas dava pra brincar. Tá com o número do Verstappen ali, hein? Opa, eu sempre usei, né? O 3, só que o Nelsinho acho que tava usando o 3 aí. Então eu sempre usei 3 ou 33. Eu cresci com o Nelsinho, então a gente disputava o 3. Quem fazia inscrição primeiro era o 3. Quem chegava primeiro. E ele agora, ele pegou o 33 e hoje na Truck eu uso o 111, que é a soma que dá 3. Até por causa do Rubens também, porque já tinha um 3 ali na categoria. Aqui é a imagem, né, do momento lá em Iowa, é a mesma Em corrida, Iowa, né? a mesma Indy Lights e a minha segunda vitória na categoria em Iowa. Isso é muito bacana, porque aqui você tá na parada da Indy 500, né? Isso. Cara, qual a sensação disso, de estar num evento tão clássico do automobilismo? Vai, Indy 500, GP de Mônaco. Sim. E 24 horas de Le Mans. Indianápolis para por causa das 500 milhas de Indianápolis. Então, que as pessoas, elas esperam maio como um todo. E não é só a corrida, tem várias festividades. É o final do ano letivo das escolas. E tem essa parada no sábado antes da corrida, que é a downtown, né, o centro de Indianápolis para. E aí tem a apresentação das crianças, das escolas, música. E os pilotos também aparecem, né, com carros ou conversíveis. Nesse ano foi uma picape, você pode até levar alguns convidados. E tem uma aproximação muito legal com os fãs, eles brincam, levam, né, cartazes. Então é uma aproximação muito legal com os fãs de Indianápolis que estão ali para a corrida, para as festividades que acontecem durante aquele final de semana. Aqui de novo? De novo, Iowa, a vitória de Iowa. Rapaz do céu! Você lembra em que ano isso aconteceu? Foi 2010. Você anda Teve que acordar muito cedo ou você nem dormiu? Acho que era 3 da manhã, 4 da manhã aconteceu, exatamente. Tu andou com esse carro nas ruas de São Paulo, eu lembro... Era 23 de maio. Nossa senhora, cara. Como foi a experiência? Foi incrível. Eu sou paulistana, moro na cidade, agora eu moro na Grande São Paulo, mas a ideia era fazer uma promoção. Como o Tony, em 2010 o Tony, a galera morava nos Estados Unidos, eu ia estrear em São Paulo, eu fazia todas as ações da Indy, então parecia um monte, foi muito... Acho que eu dormi na época da corrida só 4 horas por noite, porque era muita coisa para fazer. E promoveu a Indy em São Paulo. Então, a gente foi. Esse é um carro de 2 lugares. E foi bem de madrugada. Então, passei por 23 pelas áreas centrais de São Paulo. Mas, assim, foi uma experiência incrível. E teve também seus desafios, porque algumas ruas não estavam 100% fechadas, tinha gente na rua. Então, eu fui rápido, mas eu fui com uma certa segurança ali pra... Você viu alguém que ficou surpreso? Tipo... Sim, eu lembro, esse foi agora 15 anos depois, não tem problema. Mas eu falei que eu tava numa ponte ali na 23, fazendo o contorno, e tinha uma pessoa passando com um cachorro, e ela travou, ela levou um susto, e o cachorro também. E eu falei, nossa, tinha uma pessoa na rua que eu quase matei do coração. E aí alguns jornalistas usaram isso pra falar que a ação não foi segura, que, o cachorro, que eu assustei, e pegaram essa frase, e eu tava super
contando pra eles como é que foi a experiência. E deu tudo certo, ninguém se machucou, a gente fez ação, pra mim foi incrível andar na 23 de maio de madrugada com um carro de 2 lugares da Indy, promoveu legal a categoria, o Carlo Ganci ali, mas eu lembro que a gente ficou doida comigo que eu falei que tinha gente andando com um cachorro na rua. Mas era verdade, não tinha o que fazer. Aí a segunda vitória de Iowa, aí esse pódio fui eu, o Wade Cunningham e o James Hinchcliffe. O Hinchcliffe não tá aí na foto, mas ele chegou em terceiro lugar nessa corrida na Indy Lights. Aí o Hinchcliffe aí novinho. E o Wade Cunningham eu venci aí minha segunda corrida em Iowa. Aqui! Rapaz, a gente viu o acidente, inclusive, ó, aqui ó, o vídeo falando do lance do Kenny Brack. Aqui tem um acidente contigo na Indy 500, Lights, né? Nas 500 milhas. Indy 100, que eles falam na Indy Lights 100. Que Isso, verdade. Qual a sensação? O que aconteceu? Esse ano de 2009, ele começou um pouco torto, assim, pra mim. Eu era uma das favoritas do campeonato porque eu cheguei em terceiro lugar no ano anterior. E em St. Pete, eu tava indo muito bem, era pra ter feito 2 pódios. Eu cheguei a fazer um pódio. E acho que no segundo dia eu bati com o Hildebrand, que foi o campeão da temporada. Uma besteira minha, eu tentei fazer uma ultrapassagem junto com outro piloto e acabei batendo o Hildebrand porque ele entrou, fechou a porta e a gente bateu. E aí eu caí um pouco no campeonato. Eram 30 carros na Indy Lights naquela época, Sérgio. Então essa batida era para eu ter chegado em terceiro, fiquei em 30º. Então eu fui correndo atrás do campeonato. Teve um oval, se eu não me engano, foi... Preciso lembrar agora, antes de Indianápolis, que eu cheguei em quarto, eu quase bati, tive uma traseirada e cheguei em quarto, eu estava em segundo naquela corrida. E nessa etapa eu estava em terceiro, brigando com o Yacama, Gustavo Yacama, com o colombiano, que anda por aí até hoje. E esses 2 carros na minha frente estavam me tirando o ar. E o Yacama colocou de lado, eu estava por dentro, e ele não me deu muito espaço. Quando eu entrei na curva 1, eu estava sem ar, não achei, né, tentei me posicionar o melhor possível. Quando eu virei o volante, eu tava sem vácuo, tava no vácuo. Aí, ó. Na verdade, a gente estava em quarto, brigando pelo 5º lugar ali. Eu fiquei muito dianteiro. E aí eu fui tirando o pé pra não bater no Yacama, só que eu acabei batendo. Quando eu toquei, os 2 meio que rodaram pra dentro e eu bati no muro de dentro de Indianápolis, que não é safety wall, tá? É muro mesmo. Putz! É muro. A batida foi forte, doeu pra caramba. E aí eu tenho uma história engraçada dessa situação, que não é nada bonita, porque a gente não tinha dinheiro para consertar esse carro, custou $100 mil, eu acho que esse conserto. Aí eu tive que voltar para o Brasil para buscar dinheiro patrocinador, meu pai teve que vender um carro para pagar essa batida, o André teve que pedir um empréstimo para eu conseguir continuar no campeonato, e eu perdi a prova seguinte, que era Milwaukee. Então, pro nosso campeonato foi desastroso. Nossa. E quando eu bati aí, o microfone cortou o meu queixo. Eu tenho essa cicatriz até hoje. Sabe essa cicatriz que seu avô vai mostrar para os seus netos? Ó, sua avó bateu em Indianápolis. Que vó bate em Indianápolis? Fala sério, né? Porra. Euzinha mesmo. Eu tenho essa cicatriz aqui, o microfone me cortou. E Nossa. quando o resgate chegou, eu falei, tem sangue. Eu falei, nossa, eu bati de frente, eu estourei a cara, né? Pensei isso na hora. E aí falei pro pessoal do resgate, pessoal, se machucou muito, pede pro cirurgião plástico já fazer meu nariz. E eu falei, o cara ria, imagina. E eu acabei machucando o cotovelo, eu fiquei dias sem conseguir mexer o cotovelo, foi um acidente forte. E foi horrível pro nosso campeonato. Porém, essas histórias tristes, eu voltei pro Brasil, fui buscar dinheiro, patrocinador. Por causa disso, eu acabei me aproximando da Ipiranga, que tava nessa 500 milhas, eu fiz uma ação para eles como... Fui toda quebrada no jantar lá, depois desse acidente, mas fui. Ocorreu essa aproximação que me deu a possibilidade de depois subir para as 500 milhas de Indianápolis. E o novo carro que foi construído depois de eu perder uma prova, foi a vitória de Iowa. Então eu voltei pro campeonato vencendo em Iowa, que foi muito emotivo para mim, porque... Eu achei que a minha carreira estava acabada, basicamente assim. Então, quando eu voltei, venci Iowa. Depois, basicamente, quase venci também a Kentucky. Quase venci Kentucky também no mesmo ano. E deu um gás, assim, para a gente conseguir subir para a Indy depois. Mas foi um ano difícil, assim, foi meio torto, porque tinham muitos carros competitivos. Foi a união da Indy Lights com a Atlantic. Então, foram muitos pilotos fortes para a categoria. Foi um ano mais pesado e começou torto por causa do St. Pete e eu fui me pressionando, assim, acabei
depois desse acidente, que foi uma coisa, né, que aconteceu, coisa de corrida. Mas depois disso eu venci Iowa e voltei aí um pouco pro campeonato, foi bacana. Aqui tem outra batida, Bia, pra gente dar uma olhada, porque esse daqui, quando aconteceu, eu falei, meu Deus do céu, que loucura, porque você subiu um elevador, né? Exato. E você sai do carro, a sensação que dá é que você estava um pouquinho tonta. Tava, e bati o isso joelho, mesmo? provavelmente. Nessa ocasião, essa daí, acho que se eu não me engano, é Santa Cruz do Sul, na Stock Car, em 2016. Eu perdi o freio, eu fiquei sem freio no final da reta de Santa Cruz, então eu bati reto, né? Não deu muito pra fazer, uma reta muito grande. Você bate reto aqui? Eu bati reto aí. Na verdade, Você eu chegou a consigo jogar virar. o carro? Eu joguei, eu tenho on-board até, mas eu jogo, né? E aí, que acontece? Vamos imaginar numa ocasião normal de pista. Eu chego ali no 150 e dou uma paulada no freio, certo? E aí quando o carro freia mais, que ele aproveita a força aerodinâmica e ele para. Quando eu freio e afunda, eu começo a bombear. Só que quando eu começo a bombear, eu tô a 200 por hora, já passou muito da freada. Então eu consegui frear e ele roda, mas diminui muito pouco a velocidade, então você vê que eu bato de lado e ele sobe, foi uma baita paulada, mas a gente conseguiu consertar o carro, correr tudo bem, foi tranquilo. E mostra até a segurança hoje dos carros, né? Mesmo perdendo o freio. Nossa, vai ser uma sensação. Deu tudo certo, assustadora. Maluca, Próximo vídeo, próxima imagem. Olha essa imagem, que bonita. Olha só, esse daí foi provavelmente 2010, que eu andei com 24. Aqui é uma largada, será? Pode ser. Me parece Homestead, tem bastante banking aí. Essa aí embaixo é a Simona de Silvestro, e eu acho que é o Rafael Matos, se eu não me engano. Ou é o Dave Hamilton, talvez seja, em 2010. Lindas as pinturas, lindo. né? Aí a Copa Truck já, que é a fase atual, que tá lá, ó, meu canal de YouTube aí, pra quem quer ver minhas voltas de classificação. Tá aí, eu coloco tudo lá, eu coloco algumas voltas on-boards também. Essa foi a sua primeira pole na Truck? Foi a minha primeira pole na Truck, depois eu fiz em Cascavel pole e Goiânia também fiz pole. Deixa eu perguntar uma coisa, quão diferente você já andou em Interlagos com Stock? Truck, mais alguma coisa? Andei de protótipo Sigma também, andei de TCR, andei de Porsche Cup. As diferenças de guiagem são muitas? Ou tem alguma coisa que isso daqui vai ser igual para tudo? Assim, a questão, uma coisa de traçado é parecida. O Truck, ele é um bólido, né? Um bólido muito mais pesado do que tudo que eu já guiei. Ele é muito mais alto. Eu brinco que é o bólido que eu escalo. Normalmente o carro você desce. Fórmula você desce, o carro também. O Truck você sobe, você está em cima da roda dianteira e você tem 1000 cavalos. Uma potência gigantesca que você tem que administrar. Às vezes o caminhão é dianteiro, você tem que acelerar para tracionar e fazer o carro rotacionar. Então tem umas táticas, né? O câmbio H, eu tenho que fazer punta-taco para as marchas entrar. Então você vê meu pezinho ali, ó, vou reduzir e vou apertar o acelerador junto. Então tem umas técnicas diferentes, é muito raiz. Não tem nada de tecnologia, basicamente, o Truck, a não ser no desenvolvimento agora do motor, que eles estão evoluindo para a questão do híbrido, a questão ESG, a Truck se preocupa bastante, da fumaça. Então está tendo algumas evoluções. Mas você vê que é uma guiada muito sutil. Todo mundo fala, pô, você vai guiar os brutos? Você vai guiar os brutos, mas é uma guiada muito sutil, muito na ponta dos dedos. Eu acabei me adaptando bem, assim. Eu até falo, os pilotos que vêm da Indy se adaptam bem. O Felipe já foi um grande campeão da categoria. O Christian Fittipaldi já andou e ganhou as corridas que ele andou. Eu cheguei e tô andando muito bem também. Então, normalmente, acho que é uma boa. A Indy é um carro mais pesado, né? É um carro mais pesadão. Mas nada a ver, assim, um jeito de guiar. Acho que é mais técnica que a gente vai aprendendo com os anos de automobilismo. Aí a vitória em Cascavel. A vitória aí, ó. Essa foi a primeira vitória? Essa foi a minha primeira vitória na Truck. Depois tá batendo na trave, mas essa última Tarumãs fez 2 segundos lugares, foi muito bom pro campeonato. Essa imagem é sensacional, porque aqui você subiu mesmo. Subi lá em cima do caminhão e vamos. E como tá a experiência com a Truck? Mas era muito bacana. Quando o Roberval me ligou o ano passado, eu tava fazendo TCR, ele falou, Bia, você já pensou em andar de Truck? Eu falei, não.
Não era algo... Porque é uma tribo um pouco diferente, sabe, Sérgio? A gente conhece, eu assisto a Truck, mas é diferente. E os pilotos da Truck, eles são pilotos que normalmente só andaram de Truck. Algumas exceções, que são o Felipe Jafone, o Salustiano também veio de Fórmula, o Beto Monteiro, que anda de tudo, mas fez o nome na Copa Truck. E muitos pilotos só andaram de truck. É um pessoal muito do meio do transporte, do meio agro, muito forte. Roberval, que é meu chefe de equipe, só andou de truck até hoje. Então, uma tribo diferente. Roberval, eu posso avaliar, mas eu preciso, acho que, uns 2 anos de contrato, porque não é fácil, eu preciso me adaptar. Então, a Mercedes queria uma representante, porque eles têm um movimento muito forte chamado A Voz Delas, para incentivar mulheres motoristas e também donas de transportadora no meio, porque é um meio muito ainda também masculino. Eu levo essa marca aí, A Voz Delas, no macacão, e aí foi muito legal. Surpreendente eu me adaptar tão bem. Eu estou disputando o título da Super, que é a categoria dos estreantes, mas se você considerar os meus tempos de classificação e de corrida, são super competitivos na Pro também. Provavelmente teria entrado todas para o Super Qualifying na Pro. Isso me dá confiança para o ano que vem, quando a gente subir, que a gente vai ter boas performances, bons resultados também. Bia, que carreira sensacional, né? Porque é assim, aqui no Boteco, como a gente fala bastante de Fórmula 1, muita gente fala, não, é Fórmula 1, e eu escuto muitas pessoas falarem que o automobilismo não é só Fórmula 1, né? Tem um universo inteiro de várias categorias, e a sua é um exemplo de sua carreira, né? Sim. Tendo sucesso em tantas categorias. Tanto é que acho que eu andei de tudo, menos de Fórmula 1. Acho que faltou isso na carreira. Faltou a Fórmula 1, pra gente encerrar o papo, em algum momento chegou a pintar alguma coisa? Ou você foi Estados Unidos direto e falou, é por aqui? Quando eu estava disputando o título da Indy Lights, a Petrobras patrocinava a Williams Fórmula 1. Eu estava disputando o título da Indy Lights, estava chamando a atenção. E aí a Petrobras fez um pedido porque queria que eu fizesse o primeiro teste na Williams. Só que eu tava... a gente começou essa conversa e eles queriam... Acho que era verão americano, então a gente tem muita corrida. Eu ia ter que fazer um desgaste enorme. Não era simplesmente para sentar e andar. Eu ia ter que ir para a Inglaterra, ia ter que fazer uma prova teórica, ia ter que fazer testes em um simulador para eles avaliarem se eu era capaz ou não. Lembrando, a Williams tem dessas paradas, só para curiosidade, e você sabe que é o piloto que tirou a maior nota nesse teste da Williams? O Nico Rosberg. Que começou, o Nico, para quem não lembra, começou na Williams, ele tem a maior nota até hoje. É tipo aquela pessoa, maior nota de Harvard, né? O Nico tem essa parada. Deve ser difícil, irmão. Você chegou a fazer? Então, eu não cheguei a fazer porque ia ser um desgaste, eu estava focada em vencer a Indy Lights, para mim ia ter outras oportunidades também. E quando eu soube, esse simulador não é agora o que é hoje, galera, que vocês veem aí, era o início do simulador, então era uma coisa horrível. Os pilotos passavam mal, não era real. Com vertigem. E eu soube que alguns pilotos chegavam lá e passavam mal. E eu falei para a Petrobras, gente, eu estou disputando o título da Indy Lights, olha a minha carreira. Ou vocês acham que eu sou capaz de ganhar um Fórmula 1, ou vocês não acham que eu sou capaz de ganhar uma Fórmula 1. Então foi meio que essa... não, mas a Williams quer de qualquer jeito, eles fazem isso com todos os pilotos, não é só você, Bia. Com todos os pilotos eles fazem isso, e como ia ser um desgaste muito grande, eu preferi colocar minhas energias para tentar vencer a Indy Lights, e aí acabou passando essa oportunidade, e não apareceu mais depois, infelizmente. Mas assim, aquela coisa que... Foi a decisão que eu senti que era melhor mesmo e acabou passando, então acabou faltando a Fórmula 1, por enquanto, na minha carreira. Agora é só assistir, né? Agora é só assistir. Ou fazer um teste, né? Algo muito, muito em aberto. Gente, só para lembrar vocês, todos os links para as redes sociais. O que você tem? Instagram, TikTok. Tem o YouTube, que eu tô com você aí na GoFast, tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter, tem até o Kuai, que os creators têm aqui também. Normalmente é tudo Bia Racing, o Bia Figueiredo, vocês também vão achar. Todos aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Bia, muito obrigado, tá? Obrigada, Sérgio, é um prazer estar com você. Sensacional, sou muito Agora fã. tem que me visitar a Copa Truck e conhecer um pouco do mundo extra Fórmula 1. Eu tô de olho no seu simulador também, acho. Dá pra fazer uns conteúdos. Muito bom, com certeza. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E até o próximo vídeo.